E aí, já encontraram a página 12 aí, todo mundo? História? Sim? Então vamos lá. Nós falamos na nossa última aula aí sobre desde o início do capítulo, né, que a gente tem falado sobre o comércio, como foram as primeiras trocas comerciais, como surgiu a moeda, a circulação de pessoas, né, e mercadorias no passado, o comércio pelos oceanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio no passado brasileiro e também na atualidade. Então, olha só, desde que os portugueses chegaram, né, aqui no Brasil, onde hoje é o Brasil, né, o nosso país, muitas trocas comerciais foram praticadas. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? A troca entre os portugueses e os índios, os indígenas. Como que era realizada essa troca entre eles? Os portugueses, a tia já contou essa história para vocês, eles se interessavam muito pelo pau-brasil, né, que era uma árvore que tinha em grande quantidade aqui no nosso país, e o interior do tronco dessa árvore, ele era avermelhado, e era essa cor avermelhada, essa espécie de tinta que ele soltava, eles usavam para tingir os tecidos, né? Inclusive, nós já falamos que o Brasil recebeu esse nome exatamente por causa dessa madeira, né? Dessa cor desse tronco dessa árvore. Então, os portugueses, eles queriam esses troncos de pau-brasil. Os indígenas que já habitavam, que já moravam aqui, o que que eles faziam? Eles cortavam, carregavam os troncos de pau-brasil até a embarcação dos portugueses e aí os portugueses levavam para a Europa. E em troca, o que que eles faziam? Eles davam para os indígenas alguns objetos que eles não conheciam: espelho, pente, faca, ou seja, eles realizavam aí o escambo, que é a troca que nós já falamos em nossa outra aula. Então, como é que funcionava aí a troca entre os portugueses e os indígenas? Os indígenas trabalhavam na retirada da madeira, que ia ser comercializada lá na Europa, né? Eles cortavam os troncos, serravam, levavam até a embarcação, aí os portugueses levavam para a Europa, e em troca os portugueses davam para eles alguns objetos que eles não tinham, que eles não conheciam, né? Espelho, faca. Só que, gente, muitas vezes essas trocas aí, elas ocorreram com o uso de violência. Tá? Às vezes os indígenas não queriam fazer isso, não queriam cortar árvore, não queriam fazer as trocas, mas eram obrigados porque os exploradores, no caso aí os portugueses, usavam violência com os indígenas, tá bom? Uma outra atividade que fez parte do comércio no passado foi chamada de escravos de ganho. Foi a partir de 1530, quando os povos africanos foram trazidos para o Brasil. Lembra que nós falamos sobre que eles eram escravos que vieram para trabalhar nos engenhos de açúcar, nas lavouras, nas casas dos donos das fazendas. Então, eles foram trazidos e escravizados e foram escravos por cerca de 350 anos. Foi o tempo que durou a escravidão aqui no Brasil, né? E muitos desses escravizados, eles trabalhavam como comerciantes. Nas vilas, nas cidades, o que que eles faziam? Eles vendiam cestos, frutas, verduras, doces, vendiam animais, e eles eram chamados de escravos de ganho. Por quê? Eles eram obrigados a entregar aos senhores deles, ou seja, aos donos deles, a maior parte do dinheiro que eles recebiam das vendas. E aí, eles tinham o sonho de comprar a alforria deles. O que é a alforria? A liberdade dos escravizados. Eles acabavam, o pouquinho de dinheiro que ainda sobrava do que eles entregavam para os donos deles, eles ainda guardavam para tentar comprar a alforria, né? Para ir juntando e tentar comprar a liberdade deles. A tia colocou um pouco maior aqui a imagem que vocês têm no livro aí, podem observar no livro mesmo de vocês, se vocês quiserem. Por quê? As vilas aí, elas nas vilas, nas cidades, se desenvolveram então no início lá da colonização, né? E com o desenvolvimento das vilas, das cidades, surgiram diversos estabelecimentos comerciais. E um deles é o armazém. Já ouviram falar de armazém, gente? Eu sei que não é da época de vocês, que agora é supermercado, é hipermercado, mas Comprava as coisas.
teve uma época que existiam os armazéns, que era um comércio muito comum, né, nessas vilas, e as novidades que tinham na Europa eram trazidas e podiam ser encontradas nesses armazéns. E nesse armazém também era vendido de tudo. Ali eles vendiam alimentos, vendiam qualquer outra coisa que as pessoas precisassem, era tudo ali misturado ali nesse armazém. E essa imagem que você está vendo aí, né, nós temos aí algumas mulheres escravizadas trabalhando em armazém e algumas outras vendendo frutas. Então, outro tipo de comércio que existiu no passado foram aí os escravos de ganho. Existiram também os tropeiros, que foram muito importantes para a nossa história. Eles, há pouco mais de 300 anos, aí começou, então, um grupo de trabalhadores que se tornou importante para o transporte de mercadoria nas terras brasileiras, que são os tropeiros. Como que eles trabalhavam? Eles viajavam em grupos montados em animais ou a pé, né, conduzindo gado, e eles transportavam nesses animais tecido, sapato, alimento, a produtos para serem vendidos em diversos lugares. E aí, o que que acontece, gente? Eles vendiam, eles levavam... Ei, Luísa, tudo bem? Oi, tia. Eles levavam aí objetos de desejo da população, objetos que as pessoas tinham vontade de comprar, roupa, calçado, animais, alguns objetos de luxo, carne, açúcar, tudo que as pessoas precisavam. E eles carregavam os produtos que eles buscavam lá nas regiões litorâneas, buscavam em algum porto, né? Chegava a mercadoria pelos portos ali nas embarcações. Então, eles buscavam essas mercadorias ali na região litorânea para abastecer as cidades que ficavam no interior. E eles precisavam, gente, como eles viajavam a pé, puxando aí alguns animais com a mercadoria em cima, ou eles viajavam sempre de animais, e o caminho era longo, às vezes eles precisavam fazer o quê? Parar para descansar, parar para o animal descansar, para o animal se alimentar, para o animal beber água, né? Então, quando eles pararam, nesses lugares que eles tinham costume de parar, acabaram surgindo aí algumas cidades, algumas vilas que depois se transformaram em cidades. Então, eles foram muito importantes nesse comércio do passado, não só pelo fato de levarem mercadorias, mas também porque, como eles paravam de tempos em tempos, né, andavam um pouco e paravam, andavam mais um pouco e paravam, ali foram surgindo algumas cidades onde eles sempre faziam um ponto de parada. Um outro, tá, e outra coisa, uma curiosidade que a tia colocou para você, tá? Isso aí não tá no livro de vocês. Quem aí gosta de feijão tropeiro? Só a Laila? Eu. Murilo também, eu também gosto demais da conta. Então, olha só, a alimentação dos tropeiros. O que que acontece? Como eles trabalhavam viajando, e nem sempre o caminho que eles passavam, Eles só comiam feijão tropeiro. eles comiam mesmo feijão tropeiro. Nem sempre, né, tinha um lugar para eles pararem e se alimentar ali quando dava fome. E outra coisa, então eles tinham que carregar a própria comida. Outra coisa, tinha outro problema. Eles iam viajar e carregar essas comidas, mas e aí? Esses alimentos tinham que resistir a vários dias de viagem ali nos lombos dos animais. Não podia ser uma coisa que estragasse muito Comida fácil. enlatada. Não, eles comiam feijão tropeiro mesmo. Então, olha só, o feijão tropeiro, ele é Por isso que o nome dele preparado... era Tropeiros? Isso! O feijão tropeiro, ele é preparado com alimentos que resistem a vários dias sem estragar. Por quê? A carne salgada, que é a carne de sol que a gente coloca, carne defumada, farinha de mandioca ali misturado com feijão. Então, Mas ele o resistia. povo, se botar o couve pra ficar até outro dia, estraga. Porque depois, com o tempo, eles foram incrementando, né? Aí foram aperfeiçoando aí, colocando os ingredientes. Hoje em dia a gente coloca ovo, coloca banana frita, né? Para ficar mais Farinha. gostoso. Mas eles colocavam o básico. E assim surgiu esse prato, que é um prato típico de Minas Gerais, apreciado por muitas pessoas, o feijão tropeiro, que tem esse nome exatamente porque era basicamente o que os tropeiros carregavam para eles comerem durante a viagem, tá? Outra coisa, gente, ainda na página 13, nós temos os mascates e os cacheiros viajantes.
Os mascates, na época dos engenhos de açúcar, né, das construções há mais de 300 anos, os mascates, eles eram vendedores muito comuns no Brasil. São esses que vocês estão vendo aqui na primeira imagem. Essa primeira imagem aí é de um mascate. O que que ele fazia? Eles viajavam por várias cidades vendendo produtos. Eles iam de casa em casa, né, carregando os produtos deles para vender. E o caixeiro viajante, ele era um tipo de vendedor também que era muito comum há mais de 100 anos, só que ele não levava os produtos dele na viagem. Ele fazia o quê? Ele levava uma lista com o nome das mercadorias que ele poderia vender. Aí ele levava a lista, as pessoas escolhiam naquela lista o que elas iam querer, elas encomendavam o produto e depois ele trazia esses produtos na casa dela, né? Então nós temos aqui, ó, o mascate, que já carregava os produtos que ele ia vender. Aqui tem muito alimento, tá, gente? Mas eram outras coisas também que eles poderiam vender. E aqui nós temos um exemplo de caixeiro viajante, que às vezes levavam só uma demonstração, mas geralmente ele fazia só uma lista do que a pessoa ia querer para entregar depois. Esses comerciantes. Achando isso nas páginas. Não, porque isso aqui é a tia que colocou a imagem para vocês, mas a gente está na página 13, tá? Então, olha só, gente. Hoje em dia, ainda existe um tipo de comércio que é semelhante, que é parecido aí com mascate, caixeiro viajante, né? Por exemplo, já viram os vendedores ambulantes? Já chegou alguém na casa de vocês para vender alguma coisa, levando mercadoria para vender? Por exemplo, aqui em casa, já passou uma vez um rapaz vendendo rede, outro dia teve um vendendo pano de prato, né? Hoje em dia tem muita gente também. Outro dia passou uma senhorinha aqui. Isso, tem uma senhorinha passou vendendo algodão máscara, que agora a gente está usando muito. Então, hoje em dia, existem comerciantes que têm um trabalho parecido, que são os vendedores ambulantes, né? Que eles vendem diferentes produtos na cidade e eles não têm um local fixo, não têm uma loja. Eles vão passando de porta em porta oferecendo a mercadoria. Então, eles são chamados de vendedores ambulantes. E eles se assemelham e são parecidos, então, com os mascates e os caixeiros viajantes. Ah, tia, mas o caixeiro viajante ele não leva a mercadoria. Mas você já viu, por exemplo, chegar na sua casa uma pessoa para te vender alguma coisa que tem num catálogo, numa revista? Por exemplo, levei uma revista da Avon para você ver. Da Natura. Da Natura. Aí você vai escolher o que você quer. Depois de um tempo, aí o vendedor vai te entregar aquilo na sua casa. Você vai escolher o que você quer para aquilo chegar na sua casa. É mais ou menos parecido. O caixeiro viajante fazia isso. Ele ia lá, mostrava uma lista para a pessoa, né? Igual a gente escolhe aí na revista da Natura, da Avon. E aí a pessoa, depois de um tempo, ele levava as mercadorias. O vendedor ambulante, que no caso é mais parecido com o mascate, ele já leva o que ele quer vender de uma vez, igual a rede, o pano de prato, né, que a gente falou aí agora. E sabe uma outra coisa também que eles fizeram, que foi muito importante para o Brasil? Além deles levarem produtos, diversos produtos, né, de uma região para outra, esses comerciantes, eles também ajudavam aí com a disseminação das notícias, ou seja, para espalhar as notícias e as informações naquela época que o Brasil não tinha meio de comunicação. Hoje a gente tem telefone, né? Tem telefone fixo, tem celular, tem internet, tem televisão, tem rádio, tudo isso aí para espalhar as notícias, mas teve uma época que não tinham. Então, tanto os tropeiros quanto os mascates e os caixeiros viajantes, eles ajudavam, como eles passavam de cidade em cidade vendendo as coisas, eles também levavam as notícias e as informações que as pessoas precisavam saber. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Vou fazer alguma pergunta? Acharam interessante aí a forma como era o comércio no passado? Sim. Então, vamos lá. História, página 14 agora, atividade. Então, agora, já que vocês viram lá desde a página 12, que a gente reviu algumas coisas, vamos fazer as atividades. Escreva como ocorreram as primeiras trocas comerciais
entre indígenas e portugueses. Como é que fazia? Como é que acontecia aí essa troca entre os índios e os portugueses? Os índios faziam o Eu quê não e os sei. portugueses faziam o quê? Os Eu portugueses não davam sei no meu livro. A gente acaba. O quê? Não tem o quê? A página 14? Não, esse negócio aí, ó. Lógico Na que tem lá, e lá na página 12. Foi a primeira coisa que a tia falou, da troca entre os portugueses e indígenas. Quem lembra? A tia acabou de falar aqui no início da aula. Como era feito? mesma coisa, tia. Tá assim, ó. Lá e lá, você está em geografia, a gente está em história. Vai um Então, pouquinho mais. tá em história, tia. Página 14 de história. Não, é o livro 3, gente. A gente está no livro 3. Ah, então, eu só tenho o livro 2. Não, Laila, você já Não. está estudando no livro 3 desde o início de agosto. Acha aí o livro 3, deve estar misturado aí com algum outro. Galerinha, vamos lá então, ajudando a tia aqui. Como é que foram as trocas? O que que os índios faziam e o que que os portugueses davam em troca? Como é que foi? as trocas chamavam escambo, que os portugueses davam objetos que os índios não conheciam em troca do pau-brasil, que era uma árvore com tinta vermelha. Isso, muito bem, Breno, é isso mesmo. Os indígenas, eles cortavam, carregavam e entregavam os troncos de pau-brasil aos portugueses e em troca eles recebiam espelhos, pentes, facas. A tia até colocou uma reticências ali porque tem alguns outros objetos aí também. É isso aí que Breno falou, tá certinho. Mas alguém, Brena, a sua resposta está correta, tá? Pode deixar do jeito que tá. Mas alguém, gente, que completou e quer falar para nós a resposta? E é qual página? Página 14 de história. Tá bom. Peraí, tia. Aham, tia, tá esperando. Murilinho, já anotou aí a resposta? Quem for terminando vai dando o ok aí, tá bom? Peraí. Isso, Breno já tá ok. Pronto, Murilinho. Eu já deu, ok? Ah, porque não apareceu aqui para mim, não. Todo mundo, galerinha? Ainda não. Tá. Tia, Oi. peraí. Tá. Deixa eu ver.
quê, tia? Ok? Então, vamos lá. Número 2, marque com X a frase correta, de acordo com o que nós vimos aí até agora. Os escravizados não podiam trabalhar como vendedores. Isso é verdade ou não? Mentira. É mentira. Nós vimos ali que eles trabalhavam como vendedores. Nós falamos dos escravos de ganhos. Só que eles eram obrigados a entregar a maior parte do dinheiro que eles recebiam das vendas aos donos deles. Segundo quadrinho, frutas, verduras, doces, animais, entre outros, eram vendidos pelos escravizados. É verdade. Verdade, eles vendiam isso mesmo. Último quadrinho. Os escravizados ficavam com todo o dinheiro que ganhavam com as vendas do comércio. Mentira. Mentira, a tia Mentira. acabou de falar aqui, né? Que eles tinham que dar a maior parte para os donos deles, ok? Número 3. Complete as frases respondendo se o comerciante é um mascate, um ambulante ou um caixeiro viajante. Vamos ver se vocês entenderam a diferença aí. Letra A. Eu vendo produtos de porta em porta em uma cidade. Eu sou um vendedor? Ambulante. Isso, ambulante. Nós até falamos que ainda temos muitos vendedores ambulantes aqui. Hoje o T funcionou, né, tia? Graças a Deus. Letra B. Eu vendia assim. As pessoas escolhiam os produtos em uma lista e depois eu os entregava na casa delas. Eu era um Ambulante? ambulante, é o que vai de porta em porta. Caixeiro viajante. Isso, caixeiro viajante. Ele passava com a lista, aí depois a pessoa escolhia, né, o que queria e depois ele ia lá entregar. É meio correio. A Isabela, hoje é o Jota. Oi. Oi. Que nem um correio. Agora tem, mas naquela época não tinha essa facilidade dos correios, né? Outra coisa, a tia não tá colocando ponto final porque já tem aí, tá? Depois da parte de preencher, tá? Eu viajava de cidade em cidade vendendo produtos. Eu era um Viajante? Mascate? mascate. Ele viajava, era um viajante, mas como ele era um viajante vendedor, era um mascate. Podemos? Peraí. Oi! Normal, só fazer verdade. E aí, gente? Pode? Pode. Todo mundo? Sim. Ok, página 15 agora. Explorando documentos. Analise a fotografia tirada por Marc Ferrez em 1899. É um vassoureiro, né, essa fotografia. E a pergunta é, analise a imagem que está aí do lado direito aí. Que tipo de comércio foi registrado na imagem? Esse rapaz aí é o quê? Vendedor ambulante? Isso, ele é um vendedor ambulante, né? Que ele está vendendo aí, ó, vassouras, espanadores, né? Ô, tia, Oi. eu botei vendedor ambulante ou mascate. Isso. Uhum. Ô, tia, essa página é do livro ou é só do seu livro? Do livro 15. Não achou seu livro 3, não, Laila? Eu tô com o meu livro 3, não é esse? Mostra a capa dele pra ti aqui, amor. Cadê você? É esse, Laila, ó.
Ah, tá. Eu peguei errado. É o do nosso amiguinho azul na capa. Mas você tem, Laila. Você fez as últimas aulas com o seu livro, Eu tá? tenho. Deve estar misturado aí. Muito bem, olha só. Já vimos aí que ele é um vendedor ambulante. Quais são as características desse tipo de comércio? Quais são as características do vendedor ambulante? Como que é o trabalho dele? Sair em porta vendendo produtos. Isso. Ele sai pelas cidades ou sai de porta em porta oferecendo produtos às pessoas. Muito bem. Ele não tem uma loja física, né? Achei, tia. Ótimo. Oi. Não tem uma loja ou local de venda. Ótimo. Pode deixar assim. Na primeira vez que eu vi essa fotografia, eu achava que era um galinheiro. É. Qual do Monte Vassoura? Aham. Mas eu vi que a pergunta era sobre comércio. Murilo, que bocão é esse, Murilo? Chegou a me assustar aqui. O Murilinho. O dente quebrado. Ai, Quebrei hoje. Murilo. Bati no dente quebrado. Podemos seguir, galerinha? Sim. Vamos lá. Leia a imagem abaixo, que é essa que vocês estão vendo aqui, que mostra um painel localizado na Lapa, Paraná. Analisem aqui essa imagem. Então, podem olhar aí no livro de vocês. Que atividade do passado está representada nessa obra? Qual era? Isso, tropeiro. Na verdade, a gente chama de tropeirismo, né? Ô, tia, Oi. você pulou a letra C? Hã? Você pulou a letra Desculpa, pulei, desculpa. A letra C. Na região onde você mora, existe algum comércio parecido com o vendedor ambulante? Aí a resposta é pessoal. Se você já tiver visto, você coloca sim. Se você não tiver visto, você coloca não. Para mim, eu já falei que já vi, né? Porque já passaram várias pessoas aqui oferecendo mercadorias para mim. Então, você vai colocar aí sim ou não, tá? Eu já vi já, mas eu vi uma semelhante só. Na Murilo, letra A. seu microfone falhou. Eu não consegui entender, Murilo, o que você falou. Ô, tia, na letra A da questão 2, eu coloquei trofeiro. Pode ser também. Fala, Murilo. Dá pra ver agora? Tá assim, uma voz assim, me sabe aquelas vozes de robô assim? Não dá para entender direito? Ah, sim. Ô, tia, eu já vi mais ou menos feira. Já viu mais ou menos. Dessa parte eu entendi. Tá. Agora, olha só, gente. A letra B vai ser a tarefinha de vocês para fazerem uma pesquisa e falarem para mim na próxima aula que vocês encontraram. Ó, sempre que aparece essa lupa aqui no nosso livro, é porque vocês vão pesquisar alguma coisa. No estado onde você mora, existe alguma cidade que surgiu graças a essa atividade? Ou seja, nós falamos agorinha que o tropeirismo, que os tropeiros, eles ajudaram aí a surgir cidades. Por quê? Quando eles paravam para poder descansar ou para poder alimentar os animais, geralmente quando as pessoas foram percebendo o quê? Que às vezes eles paravam sempre no mesmo lugar. Então as pessoas foram criando foram construindo algumas casas ali para oferecer pousada, para oferecer comida, oferecer um trabalho e acabaram surgindo cidades. Nós queremos saber o quê? Se aqui no Espírito Santo tem alguma cidade que surgiu
por causa do tropeirismo, por causa dos tropeiros. Vocês vão pesquisar e vão me falar na próxima aula de história, tá bom? Tá bom. Coloquem uma setinha no livro aí para não esquecerem de fazer essa atividade aí, tá? E a página 16, ela fala para nós um pouquinho sobre o comércio na atualidade, o comércio nos dias de hoje. Hoje, quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês vão onde? No supermercado. loja. No supermercado, na loja, no shopping, na feira, né? Ainda existem camelôs, né? Então, a gente, dependendo do que a gente vai comprar, mas a gente agora tem loja física, com a maioria com ar-condicionado, para dar mais conforto para o cliente, né? Bem diferente. Então, olha só. Como o Brasil agora tem muitas cidades e ocorreram muitas transformações, as práticas comerciais também foram modificando. Então, nós temos hoje lojas, coisas que são vendidas, mercadorias que são vendidas nas ruas, nos shoppings. E, como vocês viram lá na abertura do capítulo, quando a gente começou, também pela internet, né? Que a gente até falou que a gente tem que tomar cuidado com o site, se não é um site falso, né? Senão vai ser golpe. Tem que analisar direitinho, ler tudo sobre o produto quando a gente vai comprar, para evitar aquele trabalho de ter que trocar. Então, aqui nós temos algumas imagens, ó. Na primeira, nós temos um homem fazendo compras em um shopping. Na segunda imagem, nós temos uma foto de alguns consumidores na rua 25 de março, em São Paulo. Já ouviram falar dessa rua 25 de março, em São Paulo? Sim. Eu já fui, tia. Pois é, eu nunca fui, mas a gente ouve falar muito, ela é bem conhecida por quê? É o maior centro comercial do Brasil. A maioria das pessoas aí que tem loja, que vendem roupa de porta em porta também, que fazem showroom, buscam as mercadorias lá na 25 de março para vender, né? E nesse local, além das lojas que tem nessas ruas, tem também os vendedores ambulantes e os camelôs. Tia, qual a diferença aí? Os vendedores ambulantes passam de porta em porta, geralmente carregando as mercadorias. Os camelôs, eles são vendedores de rua que fazem comércio, só que eles têm umas barracas, né? Ou algumas bancas improvisadas, né? Eles fazem aí, montam a barraca ou montam uma banca e vende ali no meio da rua mesmo. Então, a diferença dos dois é essa aí. E a gente vê aí que o tempo vai passando, que o comércio vai ficando moderno cada vez mais. E algumas coisas ainda ficam parecidas como o passado. Por exemplo, existem alguns tipos de comércio que são parecidos com os de antigamente. As feiras, por exemplo, nós já falamos isso também na nossa outra aula, que às vezes, no sábado tem feira lá no centro, você vai lá, a feira já acontecia no passado. Outra coisa, se vocês analisarem essas duas imagens aqui, nós temos na primeira imagem comerciantes num armazém, né? Lá em São Paulo, em 1979, ó, uma balança aqui que nem era digital ainda. Se você analisar, nós já falamos que no armazém você encontra de tudo. E aqui nós temos Empório, o nome de um armazém também que tem hoje, né, na nossa atualidade aí, na área rural em Itu, lá em São Paulo. Então, tem alguns comércios que prevaleceram aí, parecidos com os do passado. A página 17 não é para a gente fazer agora, por quê? Você vai fazer com alguém da sua família. Olha o que você vai fazer, ó. A tia passou isso aqui para a aula de quarta-feira, né? Que a gente tem aula de história de novo. Aí a tia colocou para vocês fazerem na quarta, porque a gente tem aula de história, mas não é aula online. Então, vocês vão fazer isso aí na aula de história, ó. Converse com uma pessoa adulta sobre o comércio do passado, na época em que ela era criança. Entreviste essa pessoa, você vai fazer só essas 4 perguntinhas. Primeiro, que comércios existiam na cidade quando essa pessoa era criança? Qual era o tipo de comércio? Segundo, quais desses comércios essa pessoa mais frequentava? Em qual que ela mais ia? Terceiro, qual era o nome da moeda usada na época de criança? Se era real, se era cruzeiro, se era cruzado, né?
E, por fim, você vai colocar o nome e a idade da pessoa que você entrevistou. E vai depois fazer essa leitura do final da página aqui. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Ok, então voltem lá para matemática, na página 35. Todo mundo já encontrou? Ah, não. Pera. Na última aula, nós fizemos essa atividade aqui, ó. Deixa eu te abrir aqui mais. Nós fizemos essa página aqui do balão. O que é que nós fizemos? Nós já falamos que para descobrir as frações de quantidades, nós fazemos o quê? Pegamos o número total e dividimos pelo denominador da fração. Ah, aqui tem 18 balões. Eu queria saber quanto dá 1/3 de 18 balões. Então, nós dividimos 18 por 3. 18 dividido por 3 deu 6. Ok? Lembraram? E aí, nós paramos na questão 4 da página 35. Camila foi passear com sua tia e levou R$ 16 para gastar. Durante o passeio, Camila comprou um sorvete e gastou 1/4 da quantia que levou. Primeira coisa que nós vamos fazer aí na letra A. Que fração representa a quantia que Camila gastou? Aqui eu não quero saber qual foi a quantidade ainda que ela gastou. Eu sei que ela tinha R$ 16, só que perceberam que aqui, ó, aqui nós temos aqui, ó, ela gastou 1/4, está aqui em palavras. Como é que eu faço esse 1/4 em forma de fração? 4. Ó, tá, 1/4. Riscado 4? Esse riscado aí que você falou, a gente fala sobre, ó, 1/4. Ó, o 1 é o numerador e o 4 o denominador. Então, nós lemos 1/4, tá bom? A próxima pergunta. Agora sim, eu quero saber quanto custou o sorvete. Ó, ela tinha levado R$ 16. Ela gastou 1/4 dessa quantia para pagar o sorvete. Então, quanto custou o sorvete? Como é que nós vamos fazer essa conta? Quanto que ela tinha levado? 16. R$ 16. Já anotei aqui. Eu quero descobrir quanto é 1/4 de 16. Então, eu divido 16 por quanto? 4. Isso. 16 dividido por 4 dá quanto? Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 16? 4. 4. Ó, 16 dividido por 4, 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, olha só. 1/4 de 16 vai dar 4. Então, o sorvete custou 4 reais. Ou você pode colocar R$ 4 com o símbolo também, tá? Sistema monetário. Ah, tá. E se ela tinha R$ 16 e o sorvete custou R$ 4, quantos reais sobraram para ela? 12. Isso aí. Ela tinha 16, gastou 4, sobraram. Vou colocar escrito aqui também, tá? Nossa resposta, ó. Sobraram R$ 12. Ótimo. E aí, deu para relembrar como é que a gente descobre a fração de uma quantidade? Sim. Então, vamos lá, me ajudem na próxima. Ó, número 5. Isaura é confeiteira e dos 120 quindins que fez, 1/5 era para uma encomenda. Quantos quindins havia nessa encomenda? Ó,
ela fez 120 e ela tinha 1/5 desses 120 que era encomenda. Eu quero saber, então, quantos quindins tinham na encomenda. Como é que nós vamos montar aqui? Como é que nós vamos fazer aqui? 120 dividido por 5. A Laila hoje está com a ajudante, né, Laila? Então, olha só. 120 dividido por 5. Vocês vão fazer essa continha aí, meu alarme já tocou aqui. Vocês vão fazer essa continha para descobrir, então, quanto é 1/5 de 120 e a gente vai corrigir amanhã. Por favor, eu já pedi na última aula, mas quem não fez ainda, por favor, termine essa página até amanhã, tá? Porque ela só para você descobrir, ó, 1/2 de 60, 1/3 de 60. Então, tá muito fácil essa página aí, tá bom? Aí amanhã a tia corrige a página toda. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Todos vocês fizeram atividade avaliativa sexta-feira no site? Então, quem não fez ainda hoje... Matemática. Tá, quem não fez hoje ainda tá disponível lá, tá bom? Um beijo, tchau. Tchau.